Eu gostaria de saber, pessoal, a Milena perguntou aqui, oitavo período tem projeto integrador? Bom, eu não estava sabendo que tinha algum período que não tinha projeto integrador. Para mim, todos os períodos têm projeto integrador, a não ser que o professor esteja enganado e alguém possa me corrigir, né? Que eu saiba, todos têm projeto integrador. Será que alguém tem uma informação atualizada disso, pessoal? Que eu saiba, vai ser a semana de IC, o nosso projeto integrador. E daí Isso. vai ser a pré-defesa da banca. Pelo menos, interessante a informação. Pelo menos a maior parte dos cursos, tá, a nota do projeto integrador tem relação com a semana de iniciação científica. Né? Então, talvez seja por esse caminho mesmo. Né? Pelo menos é a informação que o Adriano passou pra gente, que seria a semana de IC, né, a pré-banca. Interessante, ó. Então, já é bom a informação da Ariane aí para as pessoas correrem atrás, né? Se informarem mais. Ah, legal. A Luana tem uma pergunta. Professor, em algumas aulas atrás você falava sobre ATP, onde o ser poderia morrer e mesmo assim ter reações após isso. No feriado, o meu cunhado pescou alguns peixes e trouxe para minha mãe limpar. E já tinha passado mais de 2 horas da então falência do peixe, né? E ele demorou tanto assim para morrer? É isso mesmo, tá? Então é assim, é interessante isso, porque é uma parte aplicada daquilo que a gente fala na aula, né? Todas as células estão produzindo ATP na mitocôndria. Lembra? Mitocôndria é aquela organela que produz ATP para a gente, certo? Enquanto tem ATP estocado nas tuas células, você tem atividade celular. Então a gente está falando, por exemplo, de transmissão de impulso elétrico para nervos motores, a gente está falando de estímulo contrátil nas células musculares, a gente está falando até de alça intestinal que se movimenta, peristalse, né? Quando você vai, por exemplo, num frigorífico, você percebe que, mesmo depois de matando o animal, o boi, por exemplo, a vaca, você percebe que a carcaça, ela tem algumas partes dela que ficam se mexendo, né? Quando você, por exemplo, vai matar um animalzinho, você tira o coração dele, ele fica ainda por alguns minutos batendo. Não batendo como tivesse dentro do corpo. Ele fica tendo seus tremeliques, né? O que é isso? Isso é o ATP que ainda resta dentro da célula. Até a célula, atividade de contração, de transmissão, esgotar ATP, existe ainda movimento. Né? Então, isso é bem curioso. Claro que o peixe, do teu caso aí, já estava super morto, né? Mas ainda resta energia para ter atividades, funções em alguns locais, né? Algumas regiões do organismo que ainda tem energia, então vai mantendo aquela função, né, programável, certo? Existe um caso bem interessante, né, triste, né, mas interessante mesmo assim, daquele corredor muito famoso, que é o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna foi um corredor lá, o piloto brasileiro, Fórmula 1 muito famoso, né? Ele se acidentou em uma das provas e daí ele foi levado às pressas para o hospital. Na verdade, ele já tinha tido uma fratura cerebral e ele já estava morto, na verdade. Porque o que caracteriza a morte? Morte, ela é caracterizada no momento que o encéfalo ele já não funciona mais. Porém, o coração dele e algumas partes do corpo ainda mantinham algumas funções vitais. Mesmo ele já tendo o encéfalo destruído, já oficialmente, biologicamente considerado morto, ele ainda tinha algumas funções vitais, por quê? Ele ainda tinha suprimento de energia no corpo. Ia levar um tempo até que o encéfalo, por exemplo, deixasse de suprir e atualizar, por exemplo, alguns órgãos, enfim. Então, algumas funções vitais dele estavam normais, como, por exemplo, o batimento cardíaco. Claro que não ia dar para prolongar isso por muito tempo. As máquinas estavam mantendo ele vivo, fornecendo glicose, etc. Chegar uma hora que a gente tinha que desligar ele da máquina, porque, infelizmente, o que restava ali era só o ATP fazendo o corpo funcionar. Tá? Obrigado, professor, achei muito louco enquanto ela limpava, exatamente. É bem estranha essa sensação, né? Quando você vai no frigorífico ver carcaça de boi, aqueles corpos grandes de boi movimentando o músculo, puxando ele, é muito estranho, né? Dá uma sensação bem estranha. Mas é isso, o animal já está morto, né? Beleza, pessoal? Então, tudo bem. Essa curiosidade aí que vocês têm de algumas coisas é boa para nossa aula, né? Tragam sempre porque, inclusive, da aula de hoje, a gente pode ter muita dúvida, né? A gente estava falando, pessoal, inclusive, lá do nosso último encontro, sobre os aspectos gerais da zoologia, né? Obviamente, a gente não pôde ver tudo da zoologia, que é uma matéria muito extensa. Como alguns alunos aqui
ainda não tiveram zoologia de vertebrados, o professor não pôde adentrar muito na aula, né? Então, a gente, semana passada, falou um pouquinho dos aspectos gerais, e hoje a gente vai falar de uma parte mais aplicada da zoologia, né? É uma área que o professor gosta bastante, e eu acho que alguns de vocês também, que é o comportamento animal, que é a etologia. O semestre passado, ele foi um semestre bastante extenso. Deu tempo, por exemplo, da gente conversar um pouco de etologia com os alunos agora que já estão se formando, né, com os veteranos. A gente vai revisar aquela aula, né, para aquelas pessoas que vão ter agora pela primeira vez, e também para as pessoas que já tiveram e vão poder agora se atualizar sobre o assunto, né? Então, em caso de dúvidas, pessoal, por favor, perguntar, né? O professor agora vai disponibilizar aqui a página para a gente conversar um pouco, né, sobre o nosso aula de hoje. Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo ver aqui a página em PDF do professor. Será que alguém pode me responder? Vocês estão conseguindo ver a página? Sim, professor. Beleza, está aparecendo aqui agora, morfologia dos animais, é isso? Sim. Obrigado, legal. Tá? Então hoje, pessoal, a gente vai falar de uma das áreas de maior aplicação que a gente tem da zoologia, que é o quê? Que é o estudo do comportamento animal. A gente pôde, no nosso último encontro, falar um pouco sobre a zoologia, que é o estudo da história da vida, né? E na zoologia, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a história da vida é muito complexa, que a gente, por exemplo, tem uma história muito antiga, e pelo número grande de seres vivos que a gente tem, a gente percebe uma linha sucessória que é lógica. Alguns animais vão sucedendo outros, né? E a área da zoologia, ela é uma área bastante rica. Quando a gente fala que é uma área bastante rica, o que a gente quer dizer com isso? Existem partes que são teóricas, mas algumas partes que são bastante aplicadas também. Estudar zoologia é estudar um pouquinho o que são os seres vivos e como eles se comportam. E essa área da zoologia busca estudar um pouco isso, né? Desde sempre, faz parte da biologia estudar um pouco o comportamento dos seres vivos. Então, por exemplo, se a gente imaginar aqueles biólogos lá do século XVIII, século XIX, eles ficavam viajando pelo mundo e eles ficavam descrevendo não só a aparência, não só a estrutura de seres vivos, né? Tipo, desenhar uma planta, ou desenhar uma tartaruga, né? Não, eles também estudavam um pouquinho como é que esses animais se comportam. E é muito curioso porque se você já observou algum documentário de comportamento animal, se você já foi num zoológico, por exemplo, ou observou um animalzinho na natureza, né? Você percebe que os animais, eles têm comportamentos que são surpreendentes, né? Mas boa parte das vezes são comportamentos bem característicos, que você consegue identificar um pouco como comportamento de agressividade, comportamento de autodefesa, né? Comportamento, por exemplo, de procriação, uma tentativa de espalhar descendentes pelo ambiente, né? E esses comportamentos, eles sempre chamaram a atenção dos biólogos, tá? Por vários motivos. Uma das áreas que iniciou o estudo do comportamento animal é a etologia, né? Ethos significa o caminho do grego, né? Então, o estudo do caminho, né? Do comportamento, tá? E, por incrível que pareça, a gente sempre que a gente teve uma biologia, a gente teve pessoas se preocupando com isso, né? Desde os gregos, por exemplo, que descreviam o comportamento de animais, mas isso só começou como uma ciência na década de 70. Né? A gente tem aqui um biólogo que é o Konrad Lorenz. É um biólogo alemão que, desde muito jovem, ele se interessava pelo comportamento de alguns animais. Né? E o Konrad, ele é um biólogo que dedicou boa parte da vida dele ao estudo de gansos. Gansos são animais que são bastante inteligentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, mamíferos e aves como os vertebrados mais inteligentes que existem, né? E o Konrad escolheu o ganso como animal modelo. Ele achava interessante a forma, por exemplo, como a mãe ganso, ela lida com o ovo, né? E o Konrad, ele se aliou a outro biólogo, né, que se chama o Tinbergen, e os dois eles iniciaram essa área que é a etologia. Essa área é tão interessante porque hoje a gente pode extrapolar comportamento animal para várias outras ciências, né? Você tem, por exemplo, desde o estudo de vertebrados,
até o estudo também de animais invertebrados, como, por exemplo, grilo, formiga, né? Todo mundo aqui sabe, por exemplo, que a gente tem sociedades de insetos inteligentes. Aquelas sociedades que a gente chama de insetos sociais, né? Então, por exemplo, formigas, abelhas, todo mundo já ouviu falar de hierarquia desses animais, né? A gente hoje sabe, por exemplo, que as formigas, elas têm uma sociedade bastante organizada, em que alguns indivíduos se especializam, por exemplo, para defesa, outros indivíduos se especializaram para construção do seu habitat, né? E outras, inclusive, se especializaram para escravizar outros exemplares de outras espécies, de outras colônias, né? Então, perceba como uma coisa bastante sofisticada, né? Quando a gente fala de abelha, é a mesma coisa, né? É curioso porque, desde que essa área da etologia começou, a gente já aprendeu muita coisa sobre abelhas, né? Existe aquela famosa série, que o professor já encheu o saco de vocês de tanto falar, né? Cosmos. Tem um episódio que fala um pouquinho das abelhas, que é algo muito bonito, né? As abelhas, elas crescem em sociedades gigantes, sociedades enormes, né? E de tempos em tempos, a sociedade ela dobra de tamanho. E ela precisa fazer o quê? Ela precisa ocupar outros lugares. Quando um grupo de abelhas vai tentar ocupar um novo lugar, um novo nicho, construir uma nova colmeia, é curioso a forma como elas escolhem o local, né? Então elas vão usar, por exemplo, o seu instinto, elas vão confabular, vão trocar informações para decidir qual que é o melhor lugar em relação à umidade, a sol, em relação, por exemplo, à presença de possíveis predadores, né? E é interessante que os termos que os biólogos classificaram mostram que elas realmente têm uma espécie de reunião para decidir isso, né? Em que cada uma delas escolhe um lugar e elas debatem, através de vibrações, né, qual seria o melhor lugar. Então é uma confabulação, certo? Olha que curioso o comportamento. Como que a gente descobriu isso, pessoal? Será que isso aqui é achismo? Não. Para isso precisou um biólogo iniciar uma área e dedicar anos da sua vida estudando, observando, anotando, né, comprovando, duplicando dados. Isso é interessante, isso é lindo, né? E a etologia que faz isso para a gente, né? Como que a etologia se iniciou, pessoal? A gente, então, acabou de falar que a gente teve esse biólogo aqui, que é o Konrad Lorenz, esse cara que está nadando aí com um bando de ganso, né? E ele percebeu o seguinte, existe um comportamento bem típico dos gansos, que é o comportamento de proteger os seus ovos. Então, por exemplo, depois de acasalar, a mamãe ganso ela vai fazer a postura de ovos que foram fecundados, ovos galados, né, com o embrião ali dentro. E ela sempre se preocupa em proteger os ovos, ela precisa não só aquecê-los, mas proteger com o seu corpo, né? Como ela se mexe, ela levanta para se alimentar, etc., às vezes os ovos eles saem um pouquinho do lugar. Existe um comportamento característico que é a pescoçada. O que é isso? Quando a mãe ganso ela precisa arrumar os ovos de novo no seu lugar, aqueles ovos que se espalharam, né? E ela, com a ajuda do seu bico, ela coloca o ovo no lugar. Como a gente está vendo aqui na imagem, né? Você pode ver aqui o passo do 1 ao 4, você pode observar que a mamãe ganso está empurrando um pouquinho com o bico, com o pescoço, o ovo para o seu lugar, né? Bom, o Konrad, ele percebeu o seguinte, será que isso é um tipo de comportamento que ela aprendeu a fazer? Será que é um comportamento inapto, quer dizer, programado? O que ele fez? Ele percebeu que quando ele tentava roubar alguns desses ovos, sem ela ver, quando ele roubava no momento em que ela estava empurrando o ovo, ela completava o movimento até o final, né? Como uma espécie de um comportamento programado, como se você tivesse apertado uma tecla e a mamãe ganso vai fazer o comportamento até o final, mesmo que não tenha ovo nenhum ali, né? E ele começou a cogitar que talvez isso fosse um comportamento programado, uma espécie de instinto que nasce com o animal. Com o passar do tempo, o que ele começou a fazer? Ele colocava no lugar do ovo, quando ela ia começar o comportamento, trocava e colocava um brinquedo, né? E a mamãe ganso, ela pegava aquele brinquedo, uma bola de futebol, seja lá o que for, e ela fazia o movimento até o final, né? A mamãe ganso não é burra. Ela sabe que aquilo não é um ovo. Depois que ela fazia esse movimento, ela já descartava o brinquedo, ela já tirava o brinquedo. Mas é curioso que, quando ela iniciava o movimento, ela pegava o brinquedinho e colocava até a posição final. Isso mostra que os animais têm alguns comportamentos do tipo programado, né?
Isso não foi algo que parou por aí. O Konrad Lorenz, ele percebeu várias aplicações que ele podia estudar de comportamento animal pela natureza, né? Por exemplo, ele inclusive publicou um livro que é chamado Sobre Agressão, né? Que ele ganhou até um prêmio Nobel pelo trabalho, em que ele mostra vários casos, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um caso, nesse próximo slide, típico de um comportamento programado, né? A gente tem, por exemplo, esse peixinho, né, que vive em regiões temperadas, e é um peixe que ele tem uma barriga vermelha, né? Não importa muito para a gente que o nome da espécie. Bom, esse peixe, ele é um peixe bastante territorialista. Ele é um peixe, por exemplo, que ele não permite que outro macho ele ocupe o seu território. Ele disputa esse espaço para ele, né? E tá certo ele. Ele aprendeu evolutivamente, é uma estratégia que dá certo, ele mantém, né? O Konrad percebeu que quando você colocava um peixe que não tinha essa barriga vermelha, um peixe, por exemplo, mutante, ou um brinquedo desse jeito, o peixe de barriga vermelha ignorava esse animal. Ele permitia que esse animal andasse por ali. Se ele colocava o animal da mesma espécie, mas que não tinha barriga vermelha, um animal mutado, por exemplo, o rival, ele ignorava. Ele deixava o carinha mutado passar ali, mesmo que na prática isso significasse o quê? A ruína dele, mesmo que isso significasse perda de território, perda de fêmeas, perda de comida, né? Agora, quando o Konrad colocava brinquedos de formato de peixe, alguns parecidos, alguns grosseiramente diferentes, mas que tinham a parte de baixo em vermelho, o peixinho reagia de forma agressiva. Quer dizer, se você colocava um boneco de borracha que tem a barriga vermelha, o bicho ficava louco, tentava acabar com o brinquedinho. Agora, um rival de mesma espécie, que não tem barriga vermelha, criado talvez seletivamente para, né, artificialmente, o peixe ele não fazia nada, tá? Aí você pensa assim, nossa, mas esses animais que têm esses comportamentos, tipo ganso, a mamãe ganso, tipo peixe, eles são todos burros, né, professor? Por que eles fazem algo que claramente não representa uma vantagem para eles? Aí, pessoal, vocês têm que lembrar da aula de semana passada. Os comportamentos que a gente tem programados dos animais, eles valem a pena sim. Eles são comportamentos muito vantajosos. Você tem que lembrar que esses animais, eles não têm um dia de vida. Essa espécie, ela não começou hoje, ou começou há um ano atrás. Essas espécies existem há muitos milhões de anos. Como o professor falou na aula passada, as espécies elas têm uma história de vida que a gente mede em milhões de anos, em muitos milhares de anos. Se esse comportamento existe, um comportamento que a gente pode chamar de instinto, ele existe, ele é um comportamento que é programado porque evolutivamente, na maior parte das vezes, dá certo. Você ter, por exemplo, mamães ganso que foram selecionadas pela seleção natural para ter esse movimento de pescoço para arrumar o ovo que sai do lugar, na maior parte das vezes que ela faz isso, vale a pena. Você entende? O peixe que está programado para atacar qualquer coisa que tem a barriga vermelha, na maior parte das vezes, vale a pena. Paga. Por quê? Em milhões de anos o bichinho fazendo isso, fez com que ele o quê? Fez com que ele sobrevivesse. Né? As nossas mamães, as nossas vós, por exemplo, elas costumam fazer a gente sempre levar uma blusa ou guarda-chuva quando o dia está ruim, o dia está nublado. A gente não gosta disso. É chato. Ou a gente esquece, por exemplo. Nem sempre a blusa que a mãe encheu o saco para você levar, pagou. Muitas vezes você levou a blusa o dia inteiro, você não usou, guarda-chuva a mesma coisa. Porém, se você coloca ali todo dia no caderninho ao longo da sua vida, boa parte das vezes valeu a pena ter essa estratégia de preservação. Levar uma blusa a mais, mesmo que você não usasse. Né? Por quê? Isso é uma estratégia programada que a longo prazo vale a pena. Certo? Isso é algo que, quando a gente vê pela primeira vez, parece bastante complexo. Né? Mas esse é o tipo de coisa que é uma estratégia que as máquinas, os seres vivos, eles tiveram que pagar ao longo de milhões e milhões de anos. Pensa, por exemplo, o ser humano. Né? Olha como o ser humano é bastante diferente do resto dos outros primatas. Nós somos os únicos primatas bípedes. Nós somos os primatas que têm o maior domínio das mãos para manipular ferramentas.
Existem outros que usam, mas nós temos o maior domínio disso, certo? Valeu a pena pagar essa estratégia? Valeu. A gente passou por uma evolução cognitiva no cérebro que hoje a gente desponta aí como um dos seres mais inteligentes da história da Terra, né? Muitas espécies tiveram investimentos que não valeu a pena. Talvez não estejam hoje aqui para contar a história, né? Porque a seleção natural seleciona aqueles que são mais sofisticados, certo? Mas etologia, o comportamento animal, ele não se trata só disso. Ele vai muito além disso, né? É estudar um pouquinho alguns tipos de comportamento, por que os bichos fazem isso. Essa foto aqui que a gente mostra, o professor volta no slide, ele mostra bem isso, tá? A gente tem o Conrad Lorenz nadando aqui com os gansos. Esses gansos, eles são gansinhos jovens, e quem criou eles foi o próprio Conrad. Quando você choca alguns ovos, por exemplo, a mãe, o ganso, choca os ovos, e os ovos eles eclodem, né? O que o bichinho, o gansinho bebê, vê pela primeira vez, ele vai associar como a mãe, como o tutor dele. Então, por exemplo, quando o ovo eclode, ele vai provavelmente ver a mamãe, primeira coisa que ele vê. Né? E a partir desse momento ele sabe que ele tem que seguir, ele sabe que ele tem que chamar, se comunicar com a mãe. A mãe é a mestre dele. Né? Imitar a mãe no que ela faz e depender da mãe para tudo. O Conrad percebeu que quando você tem ovos que são mantidos numa estufa artificial, e quando chocam, não tem contato com a mãe, esses gansinhos, os bebês, eles vão ter o primeiro objeto que eles verificam como mestre. Então, por exemplo, se esses bichinhos tiveram contato com uma boneca, nos primeiros dias de vida, eles vão achar que aquela boneca é a mamãe deles. Eles vão depender, vão ficar interagindo com a boneca para tudo. Para pedir comida, para se aninhar, para tentar se proteger quando vem um ruído forte, alguma coisa grande, né? E o caso do Conde é a mesma coisa. Quando ele fazia o ovo eclodir e ele era a primeira coisa a ser vista, os bichinhos associavam ele à sua mãe. É curioso porque você tem fotos, você pode dar Google para você ver isso, né? Tem fotos do Conrad andando e você tem ali vários gansinhos jovens andando em fila indiana atrás dele, né? Onde ele vai, os bichinhos iam atrás. Por quê? Para o Conrad, para os bichinhos, né? O Conrad era a mamãe deles. Olha que coisa curiosa essa, né, pessoal? Muito interessante. A gente tem aí no reino animal vários casos desses, né? Continuando aqui um pouquinho do que a gente fala de comportamento programado, obviamente o cérebro ele tem um papel muito importante nisso também. Né? Não, a gente não está falando de algo assim tão simplório. Tá? A gente tem um outro exemplo que foi estudado aqui para cardeais. Né? Esse aqui é o cardeal americano, que ele é vermelhado. Né? E é interessante que o cardeal ele também é um bichinho que ele evoluiu com comportamento programado. Por exemplo, a fêmea cardial, ela não tem uma cor tão vermelha quanto o macho. Geralmente os machos, aves, que são selecionados sexualmente para ter aquela coloração exuberante, forte, né? E é interessante que na época da primavera, que os bichinhos se acasalam, evolutivamente as fêmeas de cardial, elas são programadas para quê? Para procurar um macho, né? E qual que é a programação que esse bichinho tem aqui? Programação é o seguinte, procurar o indivíduo que seja parecido com você, né? Que tenha um canto parecido com o seu e que tenha uma coloração vermelha forte. Inclusive, a coitada aqui, ó, por programação, ela parou do lado de uma cerca que tem aqui um bicho, né, um plástico aqui, artificial, na cor vermelha. Quer dizer, ela foi programada para quê? Uma estação X do ano, procurar algo que é mais ou menos parecido com ela e que tem a cor vermelha. A coitada tá achando que é um macho, né? Só que esse macho aí, coitado, não vai poder fazer a corte. Olha que curioso isso, né, pessoal? Aí você fala assim, nossa, mas esses bichos aqui são muito burros, né? Esses bichos aqui, por exemplo, eles têm comportamentos bizarros. O homem, sem sombra de dúvida, ele tem uma inteligência maior, não tem esse tipo de comportamento. Muito pelo contrário, pessoal. Aí que você se engana. Nós, seres humanos, temos muitos comportamentos padrões que evoluíram e foram mantidos, né? Por exemplo, o choro. Por que as pessoas choram? O choro, ela nada mais é do que uma cascata fisiológica que a gente desencadeia em momentos de estresse, em momentos de desespero, em momentos de dor. É um comportamento programado de autodefesa. Talvez para
afastar um predador específico, talvez para chamar pessoas do teu grupo, como, por exemplo, a mãe, que teoricamente estão programadas para te defender, né? O choro é um comportamento pré-programado. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa ela não teve um trauma físico, mas ela foi programada por um momento de tristeza, por exemplo, um momento de emoção, chorar, né? Então veja como isso é um comportamento programado, né? Nós temos outros tipos de comportamento programado também, né? Por exemplo, o ser humano é um ser altamente social. Nós evoluímos para viver em sociedade. Nós não evoluímos para viver isolados numa ilha, sozinhos, né? Por ser programado para viver em sociedade, o homem, ele evoluiu, ele tem mecanismos para ele tentar encontrar outros homens, outros seres vivos, em vários locais. O que a gente quer dizer com isso? Você, possivelmente, já deve ter brincado aquela brincadeira que a gente faz, por exemplo, acho que até o professor já comentou isso em aula, o professor pode estar enganado, né? Mas, por exemplo, observar nuvens e associar a formatos específicos, né? A gente costuma achar seres humanos aonde? Em manchas na porta, em nuvens que passam no céu, né? Nós estamos programados para isso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, aquela porta ali está mal assombrada, parece que tem um homem ali, né? Não, isso nada mais é do que a programação do ser humano para achar o quê? Para a gente achar seres vivos nos mais diferentes locais. Tá? A criancinha, por exemplo, que nos primeiros anos de vida, ela morre de medo de dormir sozinha no escuro, né? Olha que curioso, que fantástico isso, né? Toda criancinha, quando jovem, ela tem muito medo de dormir sozinha. O que ela faz? Ela pede para dormir com alguém, vai na cama dos pais. O que é isso, pessoal? Isso é um comportamento pré-programado. Nosso lar original, a África, quando a gente vivia em bandos, a gente tinha que dormir todo mundo junto, né? Se uma criancinha se afastava muito à noite do local onde a colônia estava dormindo, qual era o risco dela de acontecer com ela? À noite você tem o horário dos carnívoros. Uma criancinha, por exemplo, há alguns milhões de anos, se ela saísse por aí, fosse corajosa, não tivesse medo do escuro, né, peitar o que tiver por aí, o que ia acontecer com ela? Algum leão, algum lobo ia matar a criancinha, ia comer a criancinha. Então, programamos o comportamento da criancinha ter muito medo do escuro. Isso é algo genético, é um comportamento evolutivamente benéfico. Por você morrer de medo do escuro, o que você faz? Você fica quietinho no lugar, você procura a proteção da mãe e do pai o máximo possível, e você fica vivo para contar mais um dia na tua vida. E para quando você for mais velho, se multiplicar. Olha que fascinante isso, né, pessoal? Isso é muito legal. Os humanos também têm comportamentos pré-programados, certo? Bom, é curioso porque, com o passar do tempo... Diga. Prof, é por isso que algumas crianças, elas veem o pai, por exemplo, como um herói para ela, porque ele passa para ela essa proteção? Isso mesmo, né? O que você falou faz bastante sentido, né, Ariane? É assim, os hormônios que a gente tem, eles ajudam bastante a gente as nossas emoções a nos convencer das coisas, né? Por exemplo, o amor que a mãe sente pela criancinha, né? Quando a mãe, no parto, ela vai parir o seu recém-nascido, né? Ela é inundada, os centros nervosos são inundados com um hormônio chamado ocitocina, que é um dos hormônios do prazer, por exemplo, né? Isso faz com que a mãe fique inundada com amor materno, tem esse sentimento, por exemplo, de querer proteger, né? O máximo possível. Você pensa assim, nossa, mas que besteira, né? Não, muito pelo contrário, não é besteira. Evolutivamente, é uma estratégia que dá certo. A mãe, evolutivamente, ela aprendeu o quê? A mãe e o pai, né? A proteger o seu filho. Por que ela protege o filho? Pô, ela investiu energia para essa criança estar aí, né? Ela investiu alimento para essa criança chegar ali. Então, vale a pena proteger. A criança também vale a pena admirar e ter a proteção do pai. Para quê? Quanto mais tempo ela passar perto do pai, mais proteção ela tem. Beleza. Obrigada, prof. Exatamente. A maior parte dos nossos comportamentos podem, de uma forma ou de outra, ser justificados, né? A biologia não explica tudo, mas a biologia ela pode sugerir muitas coisas, a gente pode falar isso, né? Bom, pessoal, e à medida que a gente foi entendendo um pouquinho desses comportamentos, né, a gente foi entendendo como as coisas podem funcionar, né, a gente percebeu também que o comportamento animal existe também nos invertebrados, não só nesses animais mais modernos que são os vertebrados, né? Aqui existe um dos casos
mais interessantes, mais inteligentes que já foram estudados na biologia, né? O comportamento de higiene das abelhas, né? As abelhas, para manter a colmeia viável, elas têm que ter um trabalho, não é só produzir a colmeia e beleza, acabou. Não. Trabalho diário de preservar, de manter, de reciclar a colmeia, né? Existem dois comportamentos que são muito importantes nas abelhas. Existem aquelas abelhas, por exemplo, que são responsáveis por limpar cada favo, cada espacinho, cada célula de uma colmeia, né? O que elas têm que fazer? Elas são as abelhas higiênicas. Elas têm que, por exemplo, procurar as larvas com doença, tirar as larvas doentes das suas respectivas células e limpar o espaço. Outras larvas, elas têm que abrir essas células, né? Vocês podem ver que algumas células estão tapadas com cera, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma larva doente, você tem que primeiro tirar a capa, a proteção, para depois você tirar a larva, né? Esse comportamento é um comportamento importante para que você mantenha a colmeia livre de doenças. O que a gente percebeu, pessoal? De maneira muito interessante, alguns biólogos perceberam que tinham abelhas que não conseguiam fazer isso. Quando elas estavam na vez no turno de limpar a colmeia à procura de larvas doentes, elas não conseguiam fazer isso. Com o passar do tempo, o que a gente percebeu? Existem algumas abelhas que conseguem ter esse comportamento porque elas são geneticamente programadas. Eu acho que vocês já tiveram genética, certo? Talvez quem não teve genética, talvez esteja tendo genética agora. O que é genética, pessoal? Genética é a contribuição do nosso material genético nas nossas características. Desde atributos físicos, como, por exemplo, tua aparência, até mesmo comportamentos. Então, olha que interessante, a gente percebe também que o comportamento ele pode ter origem genética, né? A gente percebeu que existem abelhas que têm genes para conseguir expulsar larvas doentes muito bem e outras que não conseguem tirar larvas doentes, não são tão boas assim. Outras abelhas conseguem abrir o casulo, tirar a cera, e outras não conseguem. A gente, com cruzamentos, utilizando a segunda lei de Mendel, né? A segunda lei de Mendel é aquela que a gente lida com duas características ao mesmo tempo. O que a gente percebeu? A gente pode ter 4 perfis de abelha. Aquelas abelhas que conseguem tirar a tampa de cera e conseguem tirar a larva doente. Aquelas abelhas que conseguem tirar a tampa de cera, mas não conseguem tirar a larva. Aquelas abelhas que não conseguem tirar a tampa de cera, mas conseguem tirar a larva, então elas têm que ficar quietinhas esperando outra abelha tirar a tampa de cera para daí elas retirarem a abelha morta, e aquelas outras são as imprestáveis. Não conseguem nem tirar a tampa de cera e nem tirar a larva doente. Olha que coisa interessantíssima, né? Isso é puro cruzamento genético. Então a gente percebe que o comportamento animal, ele também tem uma influência genética. Um outro exemplo prático que a gente pode dar disso são os cães pastores. Todo mundo aqui sabe, por exemplo, que os cães, a gente tem uma variedade incrível de cães, né, pessoal? Você pode pegar um livro de raça de cães, você tem cão de tudo que é tipo. Desde o linguicinha, pequenininho, bonitinho, até um pastor bel, que é um cachorro gigante, né? Bom, você fala assim, nossa, professor, mas eles têm uma aparência muito diferente entre as raças de cães, né? É verdade. Mas se você vai observar o material genético deles, você percebe que o material genético deles é 99% similar. Né? Você pode pegar, por exemplo, um cachorro, um chihuahua, comparar com um São Bernardo, puxa, eles são totalmente diferentes. Mas você vai verificar que, apesar de eles terem uma aparência muito diferente, eles têm pouquíssimos genes diferentes entre eles. Pouquíssimos. Olha que interessante. Justamente os genes diferentes que fazem essa variedade tão grande. Né? Mas continuando o que o professor estava falando. O professor estava falando ali do cão pastor. Né? Existem aqueles cães que são chamados de cães pastores. Como, por exemplo, o Shepherd, né? Que o professor agora esqueceu a raça, né? O Collie, por exemplo, né? Que consegue, por exemplo, guiar ovelhas, conduzir ovelhas, né? São cães, além de cães muito fofinhos, são cães muito inteligentes, né? Por exemplo, um Border Collie, né? Todo mundo aqui já ouviu filme, ou até já viu um cão pastor na vida real, né? A gente percebeu que cães pastores, eles geralmente têm genes que facilitam o aprendizado, por exemplo, de coordenação motora, de planejamento, de guiar animais. É muito curioso isso, né?
A gente não está falando que você não pode pegar um cachorro qualquer e treinar ele para ser um cão pastor. Tem casos que você pega, por exemplo, um cachorrinho que não é de pastoreio e você pode ensinar o bichinho a fazer de maneira bem legal, né? Isso não vai dar certo com todos. Depende um pouco do tamanho do cérebro do bicho, né? Tem cachorrinho que tem um cérebro muito pequeno, ele não vai ter intelecto para isso, tá? Mas é interessante que isso também é determinado geneticamente. Olha que coisa interessante. Pessoal, continuando aqui o que a gente está falando, a gente estava falando de alguns comportamentos, né? Como a gente estava falando de invertebrado, eu vou pular esse slide para voltar depois, né? Quando o homem percebeu que a gente também poderia estudar o comportamento em invertebrados, a gente começou muitos estudos com associação de funções, né? Por exemplo, aqui a gente tem esse gastrópoda, né? Esse caramujo, em que a gente fez o seguinte: a gente percebeu que existe um comportamento em que ele consegue eliminar, através de um sifão, uma quantidade de água. A gente consegue, a partir do casco dele, das brânquias que ficam no casco, né? A gente consegue eliminar um pouco de água. Tá? O que a gente percebeu? Quando esse animal ele tinha um estímulo elétrico, comportamento cerebral, ele acabava eliminando um pouquinho das suas guelras essa quantidade de água. A gente percebeu que se a gente simulasse essa condução elétrica do cérebro, se a gente desse um choque na cabeça desse animalzinho aqui, ele ia, com o passar do tempo, eliminar essa quantidade de água. A gente tinha que dar um choque, por exemplo, de 30 volts para que isso acontecesse. Com o passar do tempo, esse animal ele foi tendo um aprendizado. Cada vez menos volts a gente precisava para desencadear esse movimento de liberação de água. Até o momento em que a gente encostava o bastão de leve, praticamente sem nenhuma descarga elétrica, e esse bichinho ele já eliminava a água pelas suas guelras. Olha que coisa interessante, né? Isso mostra que o comportamento animal ele tem influência genética, porém, ele também tem uma influência de aprendizado. O aprendizado no comportamento de animal é algo muito importante. Como, por exemplo, o professor acabou de falar do pastoreio. Pegar um animalzinho que nunca conduziu ovelhas da vida, mas treinar esse bichinho para que isso aconteça. Né? Você já deve ter parado para pensar que quando a gente tem um bichinho, um cachorrinho recém-nascido, por exemplo, a gente leva para casa, dá um pouquinho de trabalho você treinar o bichinho, né? O bichinho vai urinar no local correto, o bichinho não tem que morder um chinelo, o bichinho tem que comer e defecar no lugar que você quer. Às vezes a pessoa tem bastante dificuldade. Demora muito tempo para o bichinho se acostumar. Né? Às vezes o bichinho pega de um jeito mais rápido. Independente de demorar, independente de ser fácil ou difícil, você percebe que o animal ele passa por uma modificação. Tem um comportamento, um aprendizado, que ele vai ali, o somatório de experiências vão se somando, e ele com o tempo vai fazendo um comportamento programado. Algo que ele aprendeu e vai mantendo como parte do seu fenótipo. Tá? Existem, por exemplo, todo mundo já deve ter visto, donos passeando com seus cãezinhos, e que o dono, o animalzinho, ele aprendeu tanto um comportamento específico, que ele pode andar do lado do dono sem coleira, né? Ele, apenas com um gesto, apenas com um movimento, ele já entende o que o dono quer dizer. O que é isso? Isso foi aquisição de um comportamento específico por aprendizado. Né? Isso é algo que é bastante importante para a gente. Né? Existe um russo, que é o Pavlov, que possivelmente vocês podem ter estudado isso nas aulas de educação, né? Em que o Pavlov ele associou um comportamento específico com um sinal, um gesto. Né? Ele, por exemplo, treinava beagles, e quando ele tocava um sino, ele começou aos poucos a fazer o toque do sino representar para os cães a hora da comida. Né? Toda vez que ele alimentava os cãezinhos, ele batia o sino. Com o passar do tempo, o sino já representou para os animaizinhos a hora do rango, a hora do almoço. Né? Então, isso é um comportamento de associação que, graças ao aprendizado, faz os bichinhos se terem comportamento específico. Né? Aqui a gente tem, hoje é uma aula praticamente só de exemplos que o professor tem, né? Exemplos em diferentes partes da vida. Né? A gente tem aqui, por exemplo, outro exemplo de genética influenciando o comportamento animal. Tá? A gente tem esse psitacídeo aqui, esses periquitos, né? Que eles têm um comportamento bem específico. Tá? Eu tenho, por exemplo, na esquerda, um alelo, um gene, que faz com que esses bichinhos transportem galhos nas costas.
esses bichinhos aqui vão acumular um monte de galho nas costas para formar o seu ninho. Quando ele chega no lugar que ele quer o ninho, ele se sacode, os galhos caem das penas e ele vai com a boquinha montando o ninho dele, né? A gente tem aqui na direita um citacídeo, um periquito, que tem outro gene, o alelo oposto. A gente tem aqui um bichinho que vai carregar os galhos no bico. Então, nessa população, metade dos animais carrega os galhos para formar o ninho nas costas e a outra metade da população vai carregar os ninhos na boca. Os dois tipos de animais são animais bem-sucedidos. Porém, quando você tem um animal heterozigoto, um animal que tem o alelo de um bichinho carrega nas costas e o alelo do animal que carrega no bico, você vai ter um animal que vai ter os dois comportamentos. Cada gene permitiu com que, né, influenciou ele para carregar o galho num lugar, ou nas costas ou no bico. O animal que é heterozigoto, ele vai ter os dois genes diferentes, ou seja, ele vai se programar para carregar o galho no bico ou nas costas. Olha que curioso. O heterozigoto, ele geralmente tem mais dificuldade em formar o seu ninho, porque ele foi programado para carregar tanto no bico quanto nas costas os galhos que ele encontra. E adivinhe, quem tenta fazer muita coisa na vida não consegue nada. O bichinho, então, ele não consegue nem carregar muito no bico, nem carregar muito nas costas. E daí ele tem dois caminhos. Ou ele aprende a carregar um dos lugares apenas e sobrevive, ou ele mantém-se fiel à sua genética, comportamento pré-programado, tenta carregar nos dois lugares diferentes, e infelizmente vai ter mais dificuldade de formar seu ninho e provavelmente vai sendo eliminado aos poucos da população. Olha que coisa interessante, né? Aqui a gente tem um embate, uma influência entre o genótipo, né, e o aprendizado, entre o acúmulo ambiental da coisa. Algo bem interessante para a gente, né? Os animais, eles têm uma capacidade impressionante, pessoal, de aprendizado. E é isso que a gente vê aqui nesse slide final da aula de hoje, né? A gente tem aqui um embate muito profundo entre aprendizado e entre genética, né? Por exemplo, aqui a gente pode ver na savana, né, algumas populações de quadrúpedes. A gente tem, por exemplo, alguns gazebos, né, e a gente tem aqui algumas zebras. Populações mistas, né? A princípio, você pensa assim, nossa, esses animais estão bem tranquilos pastando um do lado do outro, né? Por que será que isso acontece? Bom, por aprendizado, eles aprendem que é interessante, quando você está numa região perigosa como essa, como o lar deles, né? Uma região de fartura de pasto, por exemplo, que atrai bastante predador, é interessante você se mesclar o máximo possível com outros indivíduos, até mesmo indivíduos de outras espécies. Por quê? Se você está anônimo dentro de uma multidão, se acontece alguma coisa de errado, o que acontece? É fácil de você fugir, né? Olha que interessante. Quando você tem, por exemplo, espécies que se mantêm unidas num pasto, que é tão difícil de encontrar na savana, né? Isso facilita algum mecanismo de fuga. Porque se tem um predador, a chance de você ser eliminado é muito menor. Agora, se você é um carinha corajoso que vai pastar sozinho numa área isolada, a chance de você ser comido por um predador é muito maior, né? Você até percebe, pessoal, isso que a gente está falando, olha as influências que isso tem até mesmo no comportamento humano, né? Todo mundo aqui já deve ter percebido que nas redes sociais, hoje, a gente tem uma postura, às vezes, de bastante agressividade entre os participantes das redes sociais, né? Uma pessoa, por exemplo, que é anônima na rede social, muitas vezes tem coragem, por exemplo, de falar, de se comportar de maneira que não faria se tivesse ali cara a cara com uma pessoa, né? Então é comum, por exemplo, você ter uma pessoa que está na rede social, tem coragem de xingar você, né? De discordar, de falar besteira, sendo que, pessoalmente, grupalmente, ele não teria, né? O que é esse sentimento? Esse sentimento é alguém que talvez esteja se sentindo protegido, porque está junto a milhões de pessoas de forma anônima, né? E é mais difícil ter algum ataque direcionado contra ele especificamente. É fácil uma pessoa dessa, por exemplo, se proteger, porque ela está numa rede social com milhões de usuários, né? Isso não é teoria que o professor Bruno inventou. Isso já foi debatido por alguns especialistas, né? Isso já muitos especialistas já estão falando sobre isso, né? E aqui a gente tem, pessoal, para a gente finalizar esse papo teórico hoje aqui, ó, uma população de animais, como, por exemplo, aqui, esses babuínos, né, que tem um comportamento muito interessante de aprendizado, né? Os babuínos, por exemplo,
em regiões como o Serengeti, por exemplo, eles precisam sobreviver saindo de diferentes territórios, né? Então, por exemplo, eles enfrentam muitos problemas, como, por exemplo, canídeos, né, cães selvagens, lobos, jacarés e até mesmo outros primatas, né? Esses animaizinhos, então, eles têm que sair de árvores, eles têm, por exemplo, que atravessar longos trechos de terra seca e também tem que atravessar corpos d'água, rio, lago, né? É interessante que o bichinho, o filhotinho de babuíno, ele não aprende, ele não nasceu sabendo nadar, ele não nasceu sabendo escalar uma árvore. Tudo o que ele faz, desde, por exemplo, de tentar comer um cupim que está dentro de um cupinzeiro, até nadar, até escalar, tudo isso ele tem um tutor. Ele tem a mãe, ou ele tem um macho que é um tutor, seja um parente mais velho, seja o pai, que vai ajudar ele a fazer isso, né? Um cupim para um bichinho desse, uma formiga, é uma iguaria, é uma coisa deliciosa. Mas ele não consegue ter acesso a esses insetos sem enfiar a mão, por exemplo, no cupinzeiro e ser, né, agredido por uma formiga ou etc, uma vespa, por exemplo. O que ele tem que fazer? Ele aprende com a mãe que ele pode manipular ferramentas. Ele vê, por exemplo, uma mamãe, que é mais velha, pega um graveto, enfia num formigueiro, consegue, com a ajuda da língua, comer esses bichos, né? Outro alimento que é uma iguaria para esses animais são miolos. É o cérebro de cadáveres, né? Então, tem um animal morto, por exemplo, e eles costumam procurar o cérebro, porque, além de muito nutritivo, para eles é muito saboroso. Bom, falar é fácil, mas será que é fácil você conseguir tirar um cérebro dentro de uma caixa craniana? Muito difícil. Até mesmo o adulto tem dificuldade. Ele tem, por exemplo, que bater a caixa craniana contra uma árvore, usar ferramentas como, por exemplo, uma pedra, né? É difícil, mas você aprende. Como é que você aprende? Vendo o adulto. O professor usou o exemplo, por exemplo, de atravessar lagos, né? Corpos d'água, etc. O bichinho, ele de cara não consegue fazer isso. Então ele observa, observa, observa. Às vezes ele fica dias observando parentes mais velhos se banharem, parentes mais velhos atravessarem lagos, até que ele tenha coragem de fazer isso, né? Infelizmente, alguns bichinhos eles acabam tendo muita dificuldade e não conseguem, né? Se a gente tem um bicho que é muito relutante em aprender uma determinada característica, infelizmente ele pode ser abandonado, né? E aqui a gente pensa assim, nossa, que crueldade, né, professor? Não é tanta crueldade assim. Você tem que pensar que, infelizmente, na natureza, se as coisas não funcionam de forma muito eficiente, você tem um gasto de energia. Então, aquela mãe talvez não possa investir tanta energia cuidando, sendo tão babá de um bichinho, sendo que ela tem outros bichinhos que se viram melhor e que ela precisa investir mais energia neles. Então, tudo na natureza é questão de investimento, né? Parece pra gente que é ser humano, a gente que vê as coisas de uma forma mais parcial, de fora, né? Parece muita crueldade. Ah, não, o bichinho ele tem que tomar decisões. Se você, às vezes, investe num bichinho que não se vira muito bem, às vezes isso acaba sendo uma sentença de morte para toda a ninhada, porque a mãe não vai ter energia suficiente para todo mundo, né? É mais ou menos assim que funciona a natureza, tá? Bom, pessoal, de lá para cá, o que a gente aprendeu? De lá para cá, a etologia fez com que a gente pudesse aprender o comportamento de muitos animais, né? A gente tem, por exemplo, reservas, como, por exemplo, reservas naturais, reservas ambientais, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, áreas de preservação ambiental que fazem a gente aprender, por exemplo, o comportamento da arara azul, comportamento, por exemplo, daqueles macacos capuchinho que a gente tem lá na Serra da Capivara, que fica lá no Piauí. A gente aprendeu muita coisa com etologia. Existem pesquisadores hoje brasileiros muito importantes, como, por exemplo, uma pesquisadora, uma bióloga brasileira, que, na verdade, ela é uma arqueóloga, na verdade, né, que ela acaba estudando também pintura rupestre. E, graças ao grupo dela, a gente tem bastante avanços no estudo de macacos capuchinho. Por exemplo, manipulam ferramentas para conseguir se virar, pegar frutas, sobreviver. A etologia, então, é uma área muito fascinante porque ela melhora tudo que a gente sabe da zoologia. A gente progride muito na área da zoologia, tendo o comportamento animal como chave de muitas perguntas, certo? Pessoal, o que o professor tinha para falar na nossa aula de hoje era isso, tá? O professor vai interromper o compartilhamento aqui para permitir, se alguém tem alguma dúvida, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, né? Eu só vou ler aqui alguns comentários que algumas pessoas fizeram, né? O Aren fez aqui paridólia.
nesse exemplo das abelhas, o estudo genético detectou se é só uma rainha ou mais de uma? Uma boa pergunta. Eu acredito, posso estar enganado, mas pelo que eu me lembre, nesse caso a gente estava falando só de uma rainha. Nesse caso aqui, a gente vai ter que ter alguma diferenciação para que o novo indivíduo assuma esse papel de rainha. Porque a gente não está falando de uma migração completa, né? O estabelecimento de uma nova colônia, tá? Mas eu não sei se existiram duas rainhas simultaneamente, tá? Mas o professor não entende muito de sociedades de invertebrados, né? Seria interessante se a gente pudesse pesquisar por fora, tudo bem? Espero que eu tenha, de alguma forma, né, contribuído. Tem alguém que tem uma outra pergunta, pessoal? Algum comentário que gostaria de fazer? Tranquilo? Bom, então assim, se a gente não tem nenhuma pergunta mais, pessoal, nenhuma dúvida, eu agradeço a presença de vocês hoje, né? Eu peço que vocês não esqueçam de responder, né, a questão que o professor pede de presença, tudo bem, pessoal? E avisem as pessoas que quem não pôde estar presente hoje, que assista o vídeo no YouTube, bom? Um grande abraço a vocês, pessoal, um ótimo final de semana e a gente se vê próxima quinta-feira. Beleza, prof. Boa noite a todos. Mandei um e-mail, prof, depois dá uma olhada. Dou uma olhada sim, vou dar uma olhada. Beleza? Tá bom. Tchau, prof. Bom final de semana. Vocês também.